hoje eu continuo no nosso livro, né, da Joana, trabalhando com o Divaldo, Triunfo Pessoal. E hoje nós temos um capítulo que eu achei bem interessante, porque ele fala sobre tormentos psicológicos. E dentro dos tormentos psicológicos, eles vão abranger o seguinte: irritabilidade e violência, insegurança pessoal e desajustes internos. Então, ela vai começar aqui com irritabilidade. A gente fala assim, estou irritada, mas a gente não tem ideia como isso leva aos tormentos, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas depois eu quero mostrar para vocês e fazer um link com o Livro dos Espíritos, quando a gente trabalha o livre-arbítrio. Então, o meu objetivo hoje é mostrar esses tormentos, começando pela irritabilidade, e fazer uma ponte com o Livro dos Espíritos, falando de livre-arbítrio. Por quê? Porque nós vamos verificar que a maior parte dos tormentos vem porque a gente usa o livre-arbítrio erradamente. A gente faz escolhas. Livre-arbítrio, o que é? É uma condição que você tem de fazer escolhas. E essas escolhas, com certeza, não são bem feitas e por isso a gente fica irritado, a gente fica atormentado, a gente fica inseguro e assim por diante. Tá bom? Então hoje, começando aqui, ele diz assim, olha: em face de graves acontecimentos, tipo, velocidade nas comunicações. Olha a velocidade das comunicações, como atrapalha a gente. A gente não sabe mais direito o que escolher, que caminho seguir. Velocidade das comunicações, tragédias do cotidiano. A gente vê um noticiário, a gente não acredita. Tanta tragédia. Avanços científicos e tecnológicos. Interessante, eu falei, mas por que será que avanços científicos nos atormentam? Vocês têm ideia? Porque é tão bom, né, ter avanço tecnológico, científico, é óbvio. Mas acontece que a gente vai se sentindo muito ignorante. A gente vai se sentindo defasado. Você fala, putz, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, né? Diante dessas novidades. Isso te dá uma angústia. E outra coisa que eles falam, ameaças contínuas de desgraças, insegurança emocional, enfim, tantas outras coisas, né? Então, esses sentimentos procura compensar-se no culto do corpo. Quer dizer, a gente, no culto do corpo significa assim, às vezes a gente quer compensar isso fazendo alguma coisa para o nosso culto, né? Ficar mais bonita, ficar mais inteligente, talvez, ficar mais saudável, fazer mais viagens, sei lá, alguma coisa que nos traga mais prazer. Mas, às vezes, isso vai além do necessário para ter uma saúde física e mental. Vai para um outro extremo. E isso leva a alguns tormentos. Porque não pode ser fuga. A gente tem que encarar de frente os nossos problemas. Aí ele fala assim, às vezes vai para as dietas, as pessoas que fazem dietas, que acontece o quê? Você vai fazendo esse trabalho, aí leva para perdas de memória, leva para irritação, distonias nervosas, anorexia, papapá. Então, tudo, por quê? Porque eu quero ter uma aparência mais saudável, de repente. Outra coisa, desenfreada busca pela felicidade, né? De rapidíssima duração, porque a felicidade, veja bem, ela
ela não é algo durável, né? Eu não sou feliz a vida inteira. Tem momentos felizes. E às vezes a gente não percebe, a gente quer a felicidade permanente. E ela não é assim, de fato. Porque se isso fosse verdade, como é que eu ia resolver meus desafios? Né? Os desafios estão aí e o que me atrapalha são esses desafios, quando eu não percebo que são eles que me ajudam a ficar mais esperta, né? Porque os desafios realmente é como se fosse a tecnologia, você fica mais preparada, você avança, né? Então, e outra coisa também, o consumo de álcool, então ele está mostrando o que leva a gente a esses momentos tormentosos. O abuso do álcool, do tabaco, que são pessoas que vão no jogo. Então a gente quer ser feliz ou não consegue resolver, vai para um lado, vai para o outro. Apologia da insensatez produzida pela mídia que perverte a identidade do indivíduo. Claro, porque às vezes a gente vê notícias, não é nem noticiário, aqueles vídeos da pessoa feliz para sempre, que isso não existe, mas a gente se ilude. Fala assim, nossa, por que eu não consigo ser feliz desse jeito? Então é uma mentira, mas que a gente entra nessa armadilha. É por isso que as pessoas postam, tá na praia, posta assim, que tá bebendo junto com todo mundo feliz, mas vai conversar com essas pessoas 2, 3 horas depois. Olha, é um absurdo. É tudo uma farsa. É tudo mascarado. Nossa, eu vejo isso acontecer assim, na minha cara. Eu falo, mas ontem você estava... Não, mas isso aí não. É desse jeito. Aí vem e chora. Então aqui, chora. Aí não é de estranhar que o número de pacientes neuróticos e psicopatas se faça cada dia mais expressivo e mais avassalador. Os efeitos dessa ocorrência são de alta gravidade porque, instalados os distúrbios em pessoas psicologicamente frágeis, prolonga-se transformando-se em enfermidades de difícil diagnóstico e mais desafiador terapêutico. Então, é isso, a pessoa vai vivendo aquela ilusão, vai vivendo e vai ficando grave e não percebe. Aí está um dia ali, está acamado em depressão profunda. Mas a depressão não aparece de um dia para o outro, a ansiedade não aparece de um dia para o outro. Ela vem e a pessoa não se dá conta. Quando vai ver, já atingiu, passou do limite. Ao mesmo tempo, a perda de contato do ser humano consigo mesmo, esmagado pelo desconcerto moral que graça na sucessão de escândalos, chocam e logo passam e deixa a falsa ideia que a felicidade é conquista do poder, do prazer, do dinheiro, enfim. Então, essa é a recomendação que nós vimos nesse primeiro capítulo. Para terminar esse capítulo, ele fala assim: urge que se opere uma mudança ética. O que é uma mudança ética? Urge, quer dizer, é urgente. É necessário fazer isso de qualquer jeito. Mudança ética, a fim de que o indivíduo recupere a sua identidade de cidadão. Então, na verdade, é isso que a gente perde. A gente tem que viver na sociedade porque é uma lei, né? A lei da sociedade. Não tem como a gente viver sozinho. No entanto, a gente quer ser diferente da coletividade. O problema é a exposição, né? Hoje, conforme você falou,
as fotos, onde eu estou. Como estou. Olha, então... As redes sociais levam exatamente a tudo isso que você está falando aí. Então essa mudança de ética foi onde eu percebi, me inspirei no livre-arbítrio, porque para você conquistar a ética, você tem que saber escolher. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você está fazendo com o teu dia a dia. Mas a mudança ética traz a pessoa ter um conhecimento. Precisa, necessariamente. Então, o livre-arbítrio dela vai ser igual como sempre foi. Sim. Se ela não tem alguma coisa de bom dentro dela para escolher melhor. Acabou. Então, é por isso que o livre-arbítrio tem que ser entendido o que ele é. Ele é uma faculdade. Todos nós temos condições de ser livres através das nossas escolhas. As consequências são de cada um. Mas a partir desse momento que você faz, ou tem consciência do que é, por que nós temos essa faculdade, por que essa faculdade de livre-arbítrio precisa crescer? Ela precisa se aprimorar, ela precisa ter ética na escolha. Né? Então vamos pegar a pergunta 843, deixa eu ver aqui, que já vai falar sobre isso, 843. Ele antes fala sobre a liberdade de pensar, fala sobre a liberdade da consciência e depois entra no livre-arbítrio. Olha que interessante essa pergunta. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Por que essa pergunta? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não posso escolher, eu estou numa situação que eu não sei o que eu faço, não sei escolher, mas queira ou não queira vai ter que escolher. Né? Então o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Resposta. Visto que tem liberdade de pensar, tem de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então nós temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer uma escolha. Às vezes a gente pensa que o que eu estou passando não é porque eu escolhi, é porque a situação é assim, porque a vida é assim, porque a família... Não, você escolheu. É que às vezes a gente não quer pagar um preço um pouco mais alto do que aquela situação que a gente já está para fazer a mudança. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas você tem o livre-arbítrio porque ele tem que ser exercido. A outra pergunta, o homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? Olha que interessante, porque a gente pensa assim, mas será que a criança decide? Bota a boca no mundo. Não é? Já chora te falando, não quero mamar. Né? Então a resposta, tem liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. No caso, esses bebezinhos, né, que a gente falou que chorou. Ela se desenvolve e muda de objetivo com as faculdades. As faculdades, porque nós temos 30 e poucas faculdades. Então, uma vai ajudar a outra, uma vai funcionar para que o livre-arbítrio também se estabeleça com força. A criança, tendo pensamento relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Ou seja, a criança usa esse livre-arbítrio. Não é o mesmo livre-arbítrio que nós, mas ela tem. E isso já faz diferença no caráter? Faz. Na personalidade? Já faz. Por isso que os educadores têm uma responsabilidade muito grande nos 7 primeiros anos, que são a base, a raiz daquele ser. Porque depois ele pode mudar? Claro que pode, mas é mais difícil. Dá muito mais trabalho. E aí a lei
do menor esforço fala mais alto. Outra pergunta. 846. O organismo não exerce influência sobre os atos de vida? A mesma pergunta. Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Olha que interessante, vamos refletir na pergunta? A pergunta é a seguinte, eu estou com uma dor física, o meu livre-arbítrio funciona nessa hora? Quer dizer, ou será que o meu livre-arbítrio é prejudicado pela dor física? Né? Eu acho que ele funciona, eu posso ir no médico, posso tomar remédio. Isso aí. Mas deve sofrer algum tipo de influência negativa. Eu penso. A gente sabe que a dor, às vezes você nem para pensar mais, né, de tanta... Vou repetir a pergunta, olha. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais, as faculdades se desdobram, e principalmente a faculdade de livre-arbítrio e liberdade. Mas o instrumento não dá a faculdade. Quer dizer, mas o instrumento não dá a faculdade, quer dizer, a dor não interfere na faculdade. De resto, é preciso distinguir quais as faculdades morais das faculdades intelectuais, tem que fazer uma distinção entre as duas faculdades. Se um homem tem o instinto homicida, por exemplo, é seguramente seu espírito que o possui, mas não seus órgãos. Então, aqui ele está mostrando que, de fato, são duas coisas separadas, mas que as duas influenciam uma na outra. Vai depender da tua força moral, da tua força ética, da tua força de não querer que o corpo anule a tua força de vontade. Mas é que aí tem uma diferença, né? O corpo físico, ele próprio já é um entendimento do livre-arbítrio em determinadas situações. Mas essa era a pergunta. Isso, exatamente. Então, não dá para você exercer um livre-arbítrio além das possibilidades do organismo físico. Exatamente. O que a mente queira, ele está restrito ali. Então. Por exemplo, mesmo que ele queira, ele tem o livre-arbítrio de andar, de fazer, de falar, de fazer o que ele quiser. Mas ele não vai conseguir. Então, o corpo interfere nesse aspecto. Então, essa é a conclusão mesmo. Quer dizer, dependendo do grau dessa dor física, dessa limitação física, o livre-arbítrio começa a se restringir. Certíssimo. Outra. Essa é a função do espírito, né? Essa é a ferramenta que o espírito usa para aprender e se desenvolver. E aí, quando a gente está falando de distúrbios, né? Então a irritabilidade e aquelas coisas todas que levam você a uma depressão, você tem que perceber que você não está naquele limite de um tetraplégico, por exemplo. E que você pode ainda usar para não ter um problema sério que te impeça depois de usá-lo. Porque o teu compromisso quanto ser humano é desenvolver as faculdades. Então, esses pequenos, que a gente chama do dia a dia, da rotina, já são próprios para desenvolvê-los, essas faculdades. Aí ele pergunta assim: a deformação das faculdades
Tira o homem o livre-arbítrio? Quer dizer, insiste de novo, né? A deformação das faculdades. Aqui já fala assim, da própria ética da pessoa. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, não é mais senhor de seu pensamento e, desde logo, não tem mais liberdade. Olha como é duro, né? Quando você não tem liberdade, você não tem mais nada. Porque a liberdade começa no pensar. A liberdade de pensar. E logo depois do pensar, você expressar o seu pensamento. Então, se você não tem essa liberdade, como diz ele aqui, não tem mais nada. Porque é essa faculdade que faz você crescer. E muitas vezes nós, por preconceito, por falsa moral, a gente quer tolher a liberdade do outro pensar diferente da gente. É aqui que está o X da questão. Eu tenho liberdade de pensar. Então tá, você pensa de um jeito, eu penso do outro, então eu vou continuar estudando e você vai continuar estudando e vamos ver para onde leva esse estudo. Não quer dizer que... Mas se eu não são diferentes os pensamentos. E eles precisam continuar sendo exercidos. Porque você vai perceber se está no caminho certo ou não lá na frente. Nas escolhas desse mesmo caminho. Essa deformação, a deformação de pensar errado, diz ele aqui, né? Frequentemente é uma punição para o espírito que em uma existência anterior pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de sua faculdade. Então, aqui, como é que a gente percebe isso que ele está falando? Que essa deformação é de uma pessoa que teve vaidade, qualquer coisa. É quando você faz e não dá certo, faz e não dá certo, faz e não consegue, vai e não resolve. Essa é a hora que você diz assim, puxa, mas então não é esse caminho que eu tenho que seguir. Porque é você com você mesmo. Não tem ninguém que tem obrigação de te convencer. Você tem o direito de pensar diferente, mas as consequências vão sendo construídas para você mesmo saber se você está num caminho ou não. Se tiver, ótimo. Essa pessoa, né, pode renascer no corpo de um idiota como um déspota. Enfim, aqui ele já está falando das consequências de uma pessoa que não tem essa ética. E aí, logo depois, vai para o 848, que pergunta assim: a aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? É porque, assim, aqui ele falou, né, da pessoa que vai para o alcoolismo, para isso, para aquilo. Então, essas fugas alteram. Ele fala assim, é interessante, aqui ele fala não. Fala logo, é para criar polêmica. Né? Ele fala, não, como assim não? Como não, né? Mas ele fala não, porque o bêbado, no caso, qualquer um dos defeitos, está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais em lugar de uma falha que ele... Então, em vez de uma falha, ele comete duas. Isso, aí. Né? Então, ele foge. Então, nós temos que perceber
e eu vou parar por aqui pelos livros dos Espíritos, que esses tormentos todos somos nós mesmos que os criamos. E é tão difícil a gente perceber isso, não é? É muito difícil. A gente... Pode, claro. Hoje... Mas, com o passar do tempo, você vai se dando conta de que você ou aprende, ou continua se ferrando. Pois é, mas é... Você vai tomando assim, uma consciência diferente. Eu tenho percebido que a idade traz... é um valor... Os antigos dizem que era sabedoria. Essa sabedoria é realmente evitar de cair das armadilhas. É inestimável. A idade é uma coisa maravilhosa mesmo, né? É um privilégio. Quando eu ouvi essa palavra, é um privilégio ter uma idade avançada, eu entendi o que, né? Porque, de fato, você toma uma consciência incrível. Mas a dificuldade da maioria, principalmente no meu trabalho que eu vejo, é a pessoa saber se conscientizar que é ela com ela mesma. Ela que tem que fazer algo diferente para que as coisas mudem. Isso é muito difícil, porque principalmente quanto mais jovem, mais difícil ainda, né? Porque, de fato, eu não sei se eu falei para vocês, tem uma menina que perdeu a mãe dela e agora ela vive com a avó, mas assim, ela não tem nem 18 anos, não trabalha ainda, não tem dinheiro, quer sair daquela situação que não é a mãe dela, mas que cuida. Enfim, mas ela não sabe o que fazer, e não tem mesmo muita coisa a fazer, porque para você fazer uma mudança 360 graus, para ter essa autonomia, no mínimo você tem que ter uma autonomia financeira e profissional para falar assim, agora chega, não pertenço mais a esse grupo e vou para o outro grupo, vou cuidar da minha vida. Né? Tem que, para construir a autonomia ambiental. Exatamente. Então esse momento é muito aguardado por pessoas que passam por isso, né? Para conseguir fazer essas grandes mudanças. Mas se não tiver pelo menos esse pequeno entendimento, não sabe preparar o terreno. Aí fala, por exemplo, aqui da irritabilidade, olha aqui. A criatura é o resultado de suas próprias experiências adquiridas no imenso pélego, né? Que é o processo evolutivo, transferindo de uma para outra existência. Quer dizer, nós que somos reencarnacionistas sabemos que se você não faz agora, não vai ter que fazer depois. Uma hora tem que fazer. Então não pode ter medo, né, de sofrer mais do que já está sofrendo. Esse é o ponto. Porque a ideia eu não faço porque vai ser pior para mim. Vou sofrer, vai faltar isso, vai faltar aquilo, não vou conseguir. Não é verdade. É um período só de mudança, depois a liberdade que você adquire não tem preço mais. Sendo o trânsito evolutivo nas faixas do primitivismo, o de mais longa duração, os instintos primários predominam em sua natureza, aguardando o curso da razão e do discernimento para substituí-los por emoções harmoniosas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esses instintos primários, né, desde aquela época que a gente era quase
inconsequente, porque não entendia nada da vida, está aguardando a faculdade de razão se estabelecer. Quando isso acontece, né, você aos poucos vai adquirir o que ele diz aqui, a harmonia. É tudo equilíbrio e harmonia. Equilíbrio e harmonia. E para conseguir isso, a gente vai às vezes de uma ponta para outra, da outra para uma, e volta nessa gangorra da vida, né? Então, para ficar no eixo, a faculdade de razão tem que trabalhar. A gente fala cada vez de uma faculdade, a gente está falando do livre-arbítrio, mas uma ajuda a outra. O que adianta o livre-arbítrio sem a faculdade de razão? Também. Eu tenho que entender a memória, mas entende, cada uma delas tem uma função primordial. Então, o conhecimento, a razão, nos dá possibilidade de fazer boas escolhas e dar uma função melhor para a faculdade de livre-arbítrio. Então, nós estamos falando da irritabilidade e da violência. Mais um pouco ele fala assim, também é preciso redefinir papéis e despertar para novas estruturas de referência. É aquilo que a gente acabou de falar. Porque o que é outra faculdade de imaginação? O que ela é? Então eu estou com um problema, digamos essa menina. Ela já entendeu o que ela precisa fazer e construir esse novo caminho. Ainda ela não pode. Tudo bem, ela é jovem, não tem dinheiro, não tem uma profissão, não tem nada. Tá? Mas a faculdade de imaginação vai fazer com que ela já vai montando essa estrutura. Nós usamos a palavra muito de planejando, materializando, né? Fazendo isso na tua mente. Então, isso é de um valor, porque quando você tem essa estrutura montada no seu pensamento, você está plasmando. Você está fazendo a coisa se realizar. Não é nem para o universo, é para você mesma. É lógico que o universo vai te ajudar. Porque você já está em harmonia com o universo, que você quer uma coisa melhor. Mas você tem que plasmar, você tem que ter essa faculdade de imaginação e montar. Olha, eu vou ter tal profissão, eu vou ganhar tanto, com isso eu vou fazer aquilo outro, vou para tal lugar. Você tem que montar. Porque a maior parte das vezes a gente vive por viver. Vou fazer um concurso, vou fazer isso. Você está se preparando para um futuro cada vez melhor. Se você não planeja, não almeja, não se prepara nem no pensamento, quanto mais dirá na realidade material. Então, é necessário, sim, você fazer esse trabalho. Aqui ele fala assim, que o trabalho da psicologia também pode ser introduzida no momento adequado, porque esse capítulo ele fala muito do trabalho com terapias, muito. Por quê? Porque às vezes sozinho a gente não consegue visualizar. A gente não consegue saber que a gente pode imaginar. Que não pode nem imaginar. Nem imaginar, você não tem. É porque, sabe aquela coisa que você fala, a pessoa de fora enxerga melhor? Aquele ditado, que uma pessoa de fora enxerga, e é bem isso mesmo. Quem está de fora enxerga melhor. Quando você está dentro do problema, você se fecha no problema. Você não enxerga. Então, num trabalho terapêutico, a intenção é abrir essas janelas, para você começar a enxergar. Né? E aqui esse capítulo em particular fala muito sobre isso.
Aí vai para o terceiro item, terceiro e último, que é insegurança pessoal. Então, todas elas levam a usar o livre-arbítrio. Insegurança pessoal, o conceito de saúde, diz aqui, é ainda muito defasado entre as pessoas, que sempre o consideram falta de doenças instaladas no organismo ou transtornos emocionais e mentais estabelecidos e classificados. Então, é assim, existe uma classificação de doenças. Se você não está dentro daquilo, você acha que você está saudável. Ah, não tenho diabetes, não tenho isso, não tenho aquilo. Ah, então estou bem, tenho uma saúde ótima. Não é por aí esse tipo de doença que ele está se referindo. Ele está dizendo que a insegurança pessoal não aparece no físico, ele não está catalogado como uma doença, né? Mas ele é. Então, a insegurança pessoal ou de aflição, sem aparentes causas que o justifiquem, não se dão conta do significado desses distúrbios que merecem cuidadosa análise e avaliação, a fim de serem modificados essas estruturas que estão fixadas na personalidade. E continua por meio de terapia adequada. Ou seja, por quê? Porque alguém precisa te alertar, te dizer, e você vai lá e pensa, mas por que foi dito isso? Por que tocaram nesse assunto, né? Na terapia? Ou até num trabalho aqui, né? Numa consulta, numa consulta aqui mesmo. Então, são alertas. Só que a gente tem que estar preparado até para os alertas. O alerta de qualquer lugar, pode pegar um jornal e não é escrito. Sim. Mas se você não estiver focado nisso... Fica por isso mesmo. Exatamente. Outro dia, uma pessoa falou assim, eu pedi muito para ter um alerta, né, um sinal. Aí diz que abriu ali uma revista e estava na cara dele o que ele queria. Mas é porque ele estava ligado. Quantas vezes ele já deve ter visto aquela imagem ou aquela informação e nem passou pela mente? Então, quando você está preparado, você vê, você percebe. Alguém fala uma palavra, você pega aquela palavra como um conceito, como um princípio. Esse maravilhoso conjunto de fenômenos que se harmonizam no ser humano, construído pela energia pensante e pela energia modeladora e pela energia condensada, constitui um dos mais notáveis contributos da vida do universo. Ou seja, ele está dizendo aqui que é tudo um conjunto, a parte orgânica, a parte espiritual, a parte mental, né? E a existência orgânica por uma... ele está dizendo aqui, eu vou ler depois a gente explica, olha. Porque pode ter interrompida a existência orgânica por uma picada de inseto. Olha assim, você está se sentindo o dono da saúde física. Aí vem um inseto do nada, te dá uma picadinha. Você quer entender um pouquinho? Quer entender do mundo? Aí vem e te contamina de uma forma avassaladora e um choque emocional poderá vencê-lo, prostrando-o em largo estado de parasita e coma. Porque tem, né? Você pode chegar a um coma. Então ele diz assim, é tão complexo tudo que você tem que estar sempre muito alerta, porque a saúde não é só isso, né? Então, a complexidade dos seus mecanismos psicológicos vem sendo pouco a pouco utilizada graças aos que se tornam
factíveis de auxiliá-lo. Quer dizer, você tem que achar o teu auxílio onde ele esteja. Enfim, vamos ver aqui. Diante de tal situação, cabe ao paciente uma análise honesta de sua realidade atual. Então, resumindo tudo isso, é você fazer uma análise de você mesmo, da sua realidade atual e da sua conduta contemporânea, avaliando os recursos que possui, sem auto-recriminação, nem autopunição. Isso é muito importante. Eu vou dar uma paradinha aqui. Porque a gente se pune muito. Né? A gente fala, mas eu também... eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu sou coitadinha, é vítima daqui. Vitimiza. Mas eles estão entrelaçados, porque se você se vitimiza, você está se punindo, né? Mais ou menos isso. Então, não é isso, não pode ser assim, porque você pode mudar tudo. Tem que pagar um preço um pouco mais alto? Tem. Mas pode mudar? Pode. Então vai com coragem e muda. Faz acontecer. Não se sinta diminuído em nenhuma situação. Porque você pode. Isso é a liberdade. Isso é o livre-arbítrio. Senão nós não teríamos essa faculdade. Se eu não tivesse condições de mudar, não teríamos para quê, então? Então, autopunição, passando a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando o seu raio de ação moral e emocional através de contínuas vitórias, aí você pode adquirir autoconfiança e autovalorização. Então, às vezes, a gente não percebe que você conseguiu levantar da cama e ir para uma academia às 5 horas da manhã e você queria ter dormido. É uma vitória, é uma vitória. Mas eu consegui fazer o almoço, hoje eu não... Qualquer coisa, eu consegui entender um texto. Nossa, que vitória. Tenta ver tudo que você consegue, para você ver se essa autoconfiança não aparece. É que nem isso a gente não enxerga. Consegui parar 1 minuto, abrir os 2 e ver um. É isso. E se perceber, né, dentro dessa leitura, o que você fez junto com essa leitura, né? O que você conseguiu? É que a gente pensa assim, ganhei dinheiro. Aí você se valoriza. Não é disso, né? Mas para você conseguir autoconfiança, você precisa conseguir coisas que não são da saúde física. É muito pessoal. Por exemplo, eu consegui não pensar mal de alguém. Putz, é uma vitória. Eu consegui passar por alguém e não me incomodar. Não gosto daquela pessoa, mas não me incomodou. É uma vitória. Eu consegui ficar quieto quando alguém falou alguma coisa e me irritou. É uma vitória. Mas você tem que perceber isso. A hora que você percebe, você se autovaloriza. E é isso que a gente precisa para sair desse marasmo que não nos leva a desenvolver as nossas faculdades com qualidade. Então, olha, quanto mais alguém foge de um problema, mais difícil se lhe torna equacioná-lo. Tem uma frase mais óbvia do que isso? Quanto mais você foge de um problema, fica mais difícil.
equacioná-lo, óbvio. Porque o problema cresce. A gente não percebe, mas ele cresce. Sabe por que ele cresce? O que vocês acham? O problema cresce ou a gente que diminui? Que a gente que se encolhe? Eu acho que a gente supervaloriza. Porque quando você supervaloriza ele, você está você está se desvalorizando mediante o problema. Então, é você que está perdendo energia vital. Porque o problema continua do mesmo tamanho, mas você que está diminuindo de tamanho. Terminando, o que constitui insegurança, incerteza, cabe converter em experiência viva e significativa por meio do esforço para saber, em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha para consegui-lo. Então, simples assim e tão difícil quanto. É como a gente diz que a vida é simples e fácil, a gente aqui... É mais ou menos isso. Porque a gente tem que ter esses instrumentos que nos foram dados, né, que são as faculdades, são aptidões inatas, quer dizer, condições que você precisa desenvolvê-las para ter esse equilíbrio. E é com isso que a gente tem que trabalhar, gente. Não temos outro meio. Não temos outro meio. Alguma pergunta? Tem? Não? Poxa. Eu vou ler, então, uma pergunta aqui da liberdade. Não tinha nem colocado aqui, mas eu estou curiosa aqui. Sobre liberdade. Vamos para a primeira pergunta desse capítulo. Há posição no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Na Terra? Em nenhum lugar do universo. No mundo em que o homem, então deve ser aqui, né? Aí ele responde não, porque todos necessitais uns dos... Ave Maria, aí foi longe. Aí foi longe demais, não sei. Como é que é? Nem Deus é livre? Não, ele é escravo da criação. Pode ser. É uma forma de pensar. É responsável por aquilo que ele criou. Exatamente. Nós também somos responsáveis por tudo aquilo que criamos. Vou pensar nisso. Vou pensar. Aí ele diz que não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Então, por isso que nós não temos liberdade absoluta. Porque para você ser livre, você tem que fazer o que você quer. Mas como nós vivemos em sociedade, você não vai fazer o que você quer. Você tem que balançar, porque tem um, tem outro e outro. Mesmo que você não vive em sociedade, se você tiver responsabilidade, eu acho que aí é a palavra-chave. Você não consegue ter liberdade. Essa liberdade que a gente fala, ela é que nem felicidade, ela é utópica, ela não existe assim. A gente tem a liberdade dentro dos parâmetros que o mundo que a gente vive... Claro, é relativo, então. É relativo, por isso que não é essa liberdade do jeito que a gente expressa o conceito liberdade, né? Então é isso, pessoal. Terminamos mais um capítulo. Viu? Vamos pensar muito. Vamos pensar na nossa liberdade de ação.